Então tá, daí você falou, bom, vou mexer com tradução. Eu sei, o traduzir eu já sei fazer. Agora eu preciso pegar gente que precisa dos meus serviços. Você foi fazer o quê? Foi bater na porta de alguém? Tu acredita que as pessoas me recomendavam pelo Facebook? E as pessoas chegavam até mim, eu não procurava. Porque como eu tinha as aulas, tinha que preparar a aula. Porque ser professor não é só chegar na sala e dar aula. Você tem que preparar antes, né? E então, no meu tempo de intervalo, eu fazia as traduções. Então, as pessoas que chegavam a mim. Até que uma empresa me procurou, perguntando se eu podia fazer 400 páginas, no mínimo, por mês. Se eu dava conta, porque elas estavam precisando. Na mesma hora eu falei, Mas depois eu falei, gente, eu não vou dar. 400 páginas é eu falei, página. Cíntia, você é louca, você não vai dar conta. Você vai ter que sair da escola. E aí, se não der certo, sabe aquela coisa? O medo, a insegurança, óbvio, super normal. Tem que pensar. E aí eu falei com a minha amiga, minha irmã, que também é tradutora, professora de inglês há muitos anos, é diretora de um curso de inglês há 30 anos quase. E eu falei, preciso de você, Paula. Pra isso e Sila. Aí ela, tô com você. Bora. A gente vai dar conta. E a gente deu. E depois uma outra empresa me procurou. Essa empresa falou que ia me dar Empresa de advocacia. Empresa de imigração. De imigração, isso. Essas duas são empresas tem advogados lá, mas são empresas de imigração. Agora eu trabalho com outras também. Mas aí a segunda me procurou falando que eram 1.500 páginas mais ou menos por mês. Eu falei, caramba, Paula. A gente vai dar conta. Legal, eu gosto. A gente deu. Só que eu tive que sair de uma das turmas da escola, porque eu não tava dando conta, né? Eu tava dormindo de madrugada, não tava dormindo quase. Até lá, tudo bem. Aí começou, advogado me procurar, outro advogado, outra empresa e tal. E aí eu falei, quer saber? Não vou mais dar aula. Ou eu faço uma coisa bem, ou faço duas mais ou menos. Eu quero fazer tradução agora, acabou. Amo dar aula, mas tô focada lá. E estamos aí com a Say Translation Services. E o que graças significa a o Deus. CA? É Cíntia Anê, meu nome. Cíntia Anê Translation. Isso. E quantas páginas você faz por mês? Não você, empresa? Acho que umas 8 mil. De 8 a 10 mil. Depende do mês. Tem mês que é mais fraco, tem mês que é... Olha, vai ser bem legal esse bate-papo, porque eu nunca conversei com ninguém que faz isso. Então, você tá falando, eu fico imaginando. A parte que... Tipo assim, eu me vejo como eu faria. Eu não manjo nada, nunca fiz na minha vida, nem sei o que eu vou falar besteira. Então, quando alguém pede para você traduzir uma página, vou dar um exemplo, uma página, não é uma página já datilografada ou já no computador. Nossa, datilografada, da onde eu tirei? Aí já acabei de entregar a minha idade. Conheço. Que é isso? Digitalizada, já não sei nem mais falar. Não é uma página que está no computador, no arquivo que você vai lá e faz a tradução. É uma página, uma revista, um pedaço de papel, um certificado, ou uma revista, ou alguma coisa que você vai olhar e você vai pensar como o americano pensa e colocar aquela em umas palavras que o americano vai entender o contexto inteiro daquela página, correto? Exatamente. Agora a pergunta que eu tenho que fazer. Existe tipo um programa que eu escaneio, automaticamente vai chupar isso aqui pro computador para facilitar a minha vida ou não? Existe, mas tem muita falha. Eles não reconhecem certas letras, certos... Acaba dando mais trabalho do que fazer. A gente tenta não digitar todos os documentos, porque senão a gente não termina. Sim. Uma pasta normal de um cliente que aplica para um visto, por exemplo, um EB2 aí, são 500 arquivos, 50 arquivos, 60 arquivos. Tem cliente que são 200 páginas, um cliente, depende do que o cara fez na vida dele. Não dá tempo de digitar. Então é claro que a gente pede para eles mandarem em PDF, porque o PDF, a gente consegue editar o PDF, e aí a gente faz a tradução ali em cima mesmo, a gente mantém a mesma formatação do documento. Ah, que legal. Que é exigido, o padrão de tradução certificada aqui, ele tem que ser totalmente diferente da juramentada no Brasil, que é um texto corrido. Entendi. Aqui a gente não cobra, a minha empresa não cobra por formatação, tem empresas que cobram. Já está tudo incluído, é a tradução, a formatação e a revisão dos documentos pelos meus proofreaders e por mim. E tem a revisão também. Tem que ter. Tem que ter, porque nós somos seres humanos, a gente comete erros. E mesmo depois da revisão, ainda é capaz que ainda escapa uma coisa ou outra? É normal, né? A nossa tradução não é na máquina. Até a máquina erra. Se você... Foi engraçado que eu tinha uma aluna minha que pediu para eu ir na escola, assim, uma aluna do CCAA lá que eu dei aula, se mudou para cá, e na época ela me chamou para ir na escola porque ela não podia traduzir para a mãe dela, porque ela era menor de idade, a escola não permitia. Eu fui lá para ajudar a mãe. E no documento traduzido, ela, Cíntia, olha isso. Minha mãe pagou caríssimo nessa tradução certificada. Olha como é que a moça, a tradutora, traduziu o nome da minha
Vó, sei lá, na certidão. Gente, era, sei lá, Maria dos Reis era Mary of the Kings. Com certeza um programinha bem fluminho ainda. Não, você pode até usar o programa, mas você tem que revisar, é óbvio. Entendeu? A Machine Translation, que a gente chama, é uma ferramenta muito útil para o tradutor. Não é o Google Translate, tá? É uma ferramenta caríssima para tradução, que é para tradução profissional. Existe essa máquina, mas ela tem que ser revisada. E não são todos os documentos. Me dá um histórico escolar do ensino médio, que na época era 2º grau, todo escrito à mão. Porque daí não consegue, nem a gente consegue ler, né? Meu tradutor leva às vezes 2 horas para fazer. Eu levaria 1h30, 2 horas para fazer também, porque tem que fazer a tabelinha. No Brasil, não. No Brasil é texto corrido, juramentado. Aqui não é. Aqui tem que estar com aquela... Formatado. Igualzinho, praticamente. Bem parecido, pelo menos, com o documento original. É até legal chamar a atenção, porque aqui você tem que ter a Translation, Certification of Translation Accuracy, que é aquela declaração de que você é um tradutor profissional, que você é fluente nas 2 línguas, então tem uma capinha com a sua assinatura, com seu carimbo de certificação, membro da ITA, blá blá blá. E depois a 2ª página é a tradução, e a 3ª página é o documento original. É esse package que tem que ter. Isso é uma tradução certificada. Se o cara te der só uma tradução no Word, sem nada escrito, isso é uma tradução normal. Entendi. Entendeu? E até legal a nível de educação, como eu estava falando para você aqui no canal Pergunta, a gente gosta de educar as pessoas. Quem que precisa de um documento traduzido? Falando de nós brasileiros. Olha, todo mundo. Para a escola, né? Primeiramente, porque você vai matricular seu filho, o histórico vai estar em português, o diploma vai estar em português. Para a escola, tem que ser certificado. A imigração tem que ser certificada. 98% dos nossos documentos são de imigração. A gente faz documentos imigratórios na maior parte. Mas a gente faz muito para a escola também. Nós já fizemos para compra de casa. A pessoa tinha que traduzir o extrato bancário, essas coisas, comprovante de residência, às vezes até um contrato social. E também precisa, o que mais? Contador às vezes também precisa. Tem uma contadora que me pede bastante serviço de tradução para os clientes dela. Não sei para quê, mas ela pede. Acho que sim. E deve ter outros também que... Eu trabalho hoje com realtors, contadores e imigração. Advogados e empresas de imigração. Cara, imigração, vocês já devem estar especializados em EB2... Porque o que mais tem, o que dá os 200, 400 páginas, esse negócio todo aí. Sim, a gente não dá legal advice, não posso aqui falar, aplica, porque... Não. Não, eu sei, mas eu tô falando, vocês acabam aprendendo. Sim, a gente aprende, a gente sabe bastante coisa, mas é aquele negócio, né, Paula? A sua história é única. Sim, vai ser diferente da minha. Às vezes você... você também... Não, você também fez letras no Brasil e fez pós-graduação em linguística. Eu também fiz, mas você... Quer dizer, então eu posso aplicar pro mesmo visto que você... Às vezes não, tem peculiaridades... aí que só um advogado vai te dizer. Sim. Né? Então, a gente sabe, mas... E a nível de curiosidade, é cobrado por página? É por página? É por documento? Como que é? Boa pergunta. Eu cobro por página, mas você pode cobrar por palavra. Por exemplo, eu tenho tradutores de italiano, de mandarim, de alemão, eles cobram por palavra. Tradução de espanhol e português, eu cobro por página. Por quê? Uma compensa a outra. Se você me der 50 arquivos, eu vou traduzir um diploma, que a pessoa fala, mas é tão pouquinha coisa. É pouquinha coisa, mas tem a formatação, tem várias coisas envolvidas, não é só a tradução em si. Mas é pouca coisa, ok. Mas também tem um histórico escolar que dá um trabalho, entendeu? Então, um compensa o outro. Aí você me dá um artigo que tem mais de 250 palavras. Que tem empresas que mais de 250 palavras cobra uma página extra. Tem que ser até 250. Para mim não interessa, vai ser o valor que eu cobro. A única coisa que eu faço é eu dou um desconto para clientes das empresas que têm parceria comigo, né, que só mandam tradução para mim. Entendi. Então eles têm um desconto, eles têm que ter uma vantagem.